para a nossa 11ª aula da nossa análise do livro de Filipenses. Nessa aula, irmãos, nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 3, que vai do versículo 12 até o 21. Mas para isso, vamos entender aqui o que nós vimos na aula passada e o assunto que o apóstolo Paulo está tratando no capítulo 3. Em primeiro lugar, irmãos, os versículos de 1 a 3, certo? Eles mostram o cuidado contra os judaizantes. Então eu expliquei para vocês que o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai alertar ao povo de Filipos, à igreja dos filipenses, contra alguns riscos que a igreja poderia correr com falsos mestres, com falsos obreiros, ok? E o apóstolo Paulo lida aqui com os dois grandes riscos que as igrejas corriam naquela época, variando em seus determinados lugares. Então, por exemplo, na região da Galácia, o maior risco ali era dos judaizantes, assim como lá na região de Israel também. Agora, na região da Ásia, ali onde fica a Turquia, Éfeso e tudo mais, você variava. Em alguns lugares você tinha os judaizantes, em outros lugares os dualistas, ok? Ali na região da Macedônia e da Grécia, você tinha mais o dualismo, mas você também tinha os judaizantes. Então esse era um perigo comum, risco comum naquelas igrejas, que o apóstolo Paulo então vai alertar aos filipenses contra esses dois grupos que ofereciam perigos doutrinários para a igreja naquela época. O primeiro grupo é o grupo dos judaizantes. E eu expliquei a vocês que os judaizantes eram um grupo que fazia uma síntese entre a fé cristã e a centralidade judaica. Ou seja, a pessoa, para ser salva, para fazer parte do reino, do povo de Deus, ela precisava sim crer em Cristo como o Salvador e o Messias, mas necessariamente também deveria tornar-se judeu, ser circuncidado e abraçar a lei de Moisés e a tradição judaica, assim como era no Antigo Testamento, ok? Então o apóstolo Paulo vai negar isso, vai dizer para eles tomarem cuidado com esse tipo de falsa circuncisão, de mera mutilação, ok? E então vai alertá-los contra esse tipo de gente que confia na carne. Esse é o centro do argumento de Paulo, que isso não é confiança em Cristo, isso é confiança na carne. E então, dos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo fala da perda que é a confiança na carne. Ele vai alistar ali, irmãos, uma série de privilégios que ele teve enquanto ele estava no judaísmo, que se for comparar com os judaizantes, ele era alguém que poderia confiar muito mais na carne. Então, se o apóstolo Paulo fosse confiar na carne, ele tinha muito mais do que confiar do que os judaizantes. Porém, o apóstolo Paulo mostra que tudo isso é perda, certo? A confiança na carne é uma perda. É algo que não é bom, é algo que nós não devemos ter. Então, dos versículos 7 a 11, ele vai falar dos privilégios de conhecer a Cristo. Então, qual é o argumento dele no versículo 7? Que ele considerou tudo como refúgio, como perda, para conhecer, por causa do sublime conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele estabelece dois padrões aqui. O padrão da tradição judaica, da centralidade étnica de Israel, e o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que o padrão que nós vivemos, o padrão que ele, Paulo, vivia, era com base no conhecimento, no encontro, na experiência, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então o cristão, ele já não faz mais parte do povo de Deus por causa da antiga aliança, por causa da tradição judaica, da nação de Israel.
mas ele precisa estar em Cristo, ele precisa conhecer a Cristo. E o apóstolo Paulo, então, alista 3 grandes privilégios que são oriundos de você conhecer a Cristo. O primeiro deles é ganhar a Cristo, é ser achado em Cristo e ter então a justiça que está no Senhor Jesus Cristo. É ter então o perdão de pecados, é ser declarado justo diante de Deus. O segundo privilégio é você associar-se com Cristo. É aquilo que Cristo fez na cruz e na sua ressurreição fazer parte da sua vida agora. Então você recebe todo o pacote da salvação, inclusive a nova vida que vem por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, ok? E o terceiro, então, e grande privilégio é você participar da segunda vinda de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz para, de alguma forma, ou seja, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, de alguma forma eu poder participar da ressurreição dos mortos, desse grandioso momento que será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Então foi isso que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos voltar no nosso esboço para a gente entender bem, voltar a entender e lembrar bem do esboço da nossa sessão e então analisar agora a partir do versículo 12, ok? Ali de Filipenses capítulo 3. Vamos lá. Bem, irmãos, então indo aqui no nosso esboço, nós estamos no capítulo 3, que traz aqui exortações para viver a vida cristã. Capítulo 3, do versículo 1 até o 21, até o final do capítulo. E então, como eu tenho dito a vocês, o capítulo se divide em 2 partes, ok? A primeira parte fala de evitar o modelo judaizante da vida cristã, que é o modelo confiando na carne, confiando na lei e na tradição dos homens. E em segundo lugar, evitando um modelo dualista da vida cristã, que é o que nós vamos ver agora no capítulo 3, dos versículos 12 ao 21, ok? Então é importante que você lembre aqui que o capítulo 3, ele lida com esses 2 grupos e o apóstolo Paulo vai prevenir o povo contra os riscos que esses grupos oferecem, certo? Para a igreja. Então vamos começar aqui a analisar o capítulo 3, versículos de 12 a 21. Bem, irmãos, o versículo 12, você nota aqui que não existe nenhum marcador onde o apóstolo Paulo estaria claramente agora mudando de assunto, ok? Mas você nota uma leve digressão com o que ele estava falando ali no versículo 11. Então, se você perceber, o versículo 11, ele termina dizendo para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Ele estava listando aqui aqueles 3 privilégios de se conhecer a Cristo, ok? Porém, irmãos, agora o apóstolo Paulo vai fazer uma leve digressão que tanto explica um possível erro de interpretação do que ele acabou de dizer, como já nos conecta com o assunto que ele vai tratar agora, ok? Note que o versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui em perfeição, certo? Então, o assunto a partir de agora do versículo 12 está em torno dessa palavrinha perfeição. E no versículo 15 ela reaparece, todos pois que somos perfeitos, ok? Então, existe uma variação aqui nesse texto, onde o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição. Mas no versículo 15 ele fala que todos somos perfeitos. Isso, pessoal, o apóstolo Paulo, para você entender aqui esse texto, você precisa entender aquele esquema paulino
do já e ainda não, ok? O apóstolo Paulo via a era em que nós vivemos, antes da vinda de Cristo, como um período entre eras, como um período em que nós já obtemos as bênçãos da salvação, já desfrutamos das bênçãos do reino, já obtemos aquela salvação que é futura, nós já começamos a desfrutar, mas ainda falta algo a ser visto, algo a ser experimentado, algo a ser completado no futuro, ok? Então o apóstolo Paulo diz que nós já somos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos, ok? Então é mais ou menos essa ideia aqui que nós precisamos entender. Então comece já pensando nisso, já já isso esclarece um pouquinho. Então o que é que o apóstolo Paulo está tentando evitar de erro aqui no versículo 12, certo? Então o apóstolo Paulo está querendo evitar de ser visto pelos seus leitores de Filipos como um homem que já adquiriu toda a perfeição que será adquirida na vinda do Senhor Jesus Cristo com a ressurreição dos mortos, ok? Então o apóstolo Paulo, ele vinha argumentando que ele já recebeu muitos privilégios por confiar em Cristo e não na carne. Mas ele ainda não alcançou a perfeição. Ele ainda não alcançou todo o pacote completo dos privilégios. Ele ainda não alcançou toda a transformação que virá por meio do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, ele ainda possui muitos estágios espirituais, uma montanha espiritual ainda para subir, para escalar, ok? Então aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha mais ou menos 30 anos da sua conversão e ele ainda não se via como um homem perfeito, como um homem sem pecado ou em um estágio de maturidade completa da fé. Então, grave isso, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele ainda não havia conquistado a perfeição que só teremos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo coloca aqui uma tensão que deve existir na vida cristã. Que muito embora a maturidade perfeita, e eu não comentei aqui, mas a palavra perfeito, irmãos, ela também pode ser traduzida por maturidade. Então a maturidade, a perfeita maturidade, o perfeito conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade, certo? Usando a linguagem de Efésios capítulo 4, isso só será adquirido com o Senhor Jesus Cristo, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes disso, o que nós devemos fazer? Devemos lutar para conquistar isso. Então a perfeição deve ser encarada como um prêmio, como um troféu, uma coroa a ser conquistada. Então aqui o apóstolo Paulo vai usar bastante, irmãos, a figura dos jogos, certo? Então ele diz que prossegue para conquistar, e a palavra conquistar era a palavra utilizada no contexto dos jogos, onde os competidores lutavam para conquistar aquela premiação. Então ele queria conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. Então Cristo nos conquistou para que nós adquiramos a perfeição, a maturidade completa no futuro. Mas isso só vai ser adquirido com perfeição quando Cristo vier. Mas isso não significa dizer que nós não devamos correr para perseguir. Então nós precisamos perseguir isso, olhar para o futuro, não com os nossos braços cruzados,
na certeza de que ele virá, mas olhar para o futuro como algo que nós queramos que chegue logo. É correr para o futuro e não esperar que ele venha até nós. Ok? Então ele explica mais uma vez aqui no versículo 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então o que o apóstolo Paulo não julga haver alcançado? É aquilo aqui, ó. Conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Não julgo já havê-lo alcançado. E o que é aquilo? É o que nós temos visto, a perfeição, a maturidade, o completo. Aqui, irmãos, só desviando um pouco do assunto, eu creio que aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, está refletindo aquilo que ele discutiu em 1 Coríntios 13 e em Efésios capítulo 4, que é a ideia do perfeito, o perfeito conhecimento de Cristo, a perfeição em que nós nos encontraremos o perfeito relacionamento com o Senhor Jesus. Então você tem aqui no contexto o apóstolo Paulo falando do enorme privilégio que é não confiar na carne para conhecer a Cristo. Só que esse perfeito conhecimento ainda não chegou. Nós ainda não chegamos nessa maturidade. Isso só virá na vinda do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz, eu não julgo ao vê-lo alcançado. O perfeito ainda não chegou. A perfeita varonilidade, a medida da estatura do pleno conhecimento de Cristo ainda não chegou. Mas o que nós precisamos fazer? O apóstolo Paulo então dá aqui o seu exemplo. Em primeiro lugar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, em primeiro lugar, não confiar na carne. O apóstolo Paulo está mencionando aqui todos aqueles privilégios na carne que ele tinha. A sua perfeição moral, a sua linhagem judaica, todo tipo de confiança na carne deveria ser esquecida. Tudo aquilo, certo? Trazendo para a nossa realidade, tudo aquilo sobre o que nós depositávamos a confiança da nossa vida. Então, tudo isso deve ser esquecido e nós, então, devemos olhar para o futuro, avançando para as que diante de mim estão. Então, existem as coisas do passado e existem as coisas do futuro. Quais são as coisas do passado? A confiança na carne. Quais são as coisas do futuro? O perfeito conhecimento de Cristo. Então, esquecendo-me da confiança na carne e avançando para o perfeito conhecimento de Cristo, prossigo para o alvo. E aqui ele então menciona o prêmio. Então veja que confirma com o que eu disse a vocês. O apóstolo Paulo aqui está usando a linguagem dos jogos, ok? E esses jogos então, eles tinham um prêmio, ok? Os vencedores nesses jogos, irmãos, eles eram chamados para um lugar de honra. Eram colocados ali e então o juiz, certo? Aquele que arbitrou os jogos, ele ficava sentado e declarava o vencedor e então premiava o vencedor. Então aqui o apóstolo Paulo deve estar se referindo àquele dia em que o Senhor Jesus Cristo há de premiar os seus. Isso dito também, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, certo? Que será o tribunal, o bema do Senhor Jesus Cristo, de 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10 também. Então é quando o Senhor Jesus Cristo sentará para julgar aqueles que chegaram na reta final, os seus filhos, aqueles que são crentes e chegaram até ao fim, ok? Então eles vão receber o seu prêmio, o prêmio para o qual eles foram
vocacionados por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Note, irmãos, que eu estou aqui usando toda hora a expressão nós, porque eu já estou aplicando o que Paulo está dizendo para nós. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de si, certo? Que ele então prosseguia para este alvo. O alvo, este prêmio. E que prêmio é esse, irmãos? Que coroa é essa? Não é outro senão o perfeito conhecimento, o perfeito relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, o centro aqui dessa declaração de Paulo está no versículo 8, no versículo 7 e 8 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então, qual é o grande desejo de Paulo? É o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Então, qual é o grande desejo do apóstolo Paulo? É conhecer o Senhor Jesus Cristo. E ele não havia alcançado a isso em sua perfeição, mas ele esperava ansiosamente aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo, como juiz, se sentaria e daria a ele este tão nobre prêmio. Mas ele não espera com seus braços cruzados. Ele vai até ele luta, ele concorre para conquistar essa premiação, para conquistar cada vez mais o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo aplica tudo isso que ele disse aos seus leitores. Todos, pois, que somos perfeitos, agora note aqui o presente. Então, todos, pois, que já temos essa maturidade, todos, pois, que já temos, então, a compreensão dessas coisas, este conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mencionado no versículo 8 do capítulo 3, certo? Que não é o conhecimento perfeito, mas já é o conhecimento. Então, nós já temos a perfeição do conhecimento de Cristo, mas nós ainda teremos essa perfeição na sua plenitude. Lembrando de perfeição como maturidade, ok? Então nós já temos a maturidade de conhecer a Cristo, mas no futuro nós teremos a plena maturidade. Então ele diz, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. A ideia aqui, irmãos, dessa palavrinha sentimento é a mesma lá do capítulo 2. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: todos nós, então, tenhamos essa mesma atitude. A atitude de reconhecer que nós não somos ou não atingimos ainda a perfeição, mas nós estamos lutando para conquistá-la, certo? Então essa é uma postura que o cristão deve ter. Então o cristão não deve ser alguém, uma marca de maturidade, desculpe aqui quebrar o raciocínio, mas uma marca de maturidade cristã é você jamais se contentar com o que você já conquistou. Então o cristão não é alguém que olha para trás e se contenta com o que já conquistou de conhecimento de Cristo. Ele quer mais conhecimento, ele quer mais relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ele olha para o futuro e ele quer chegar lá, ele quer experimentar esse futuro o mais rápido possível. Ele quer experimentar o céu o quanto antes, ok? Então essa é uma postura daqueles que são maduros espiritualmente.
Essa é uma atitude, irmãos, que você, pastor, precisa tentar trabalhar na vida dos irmãos, pois este é um traço de maturidade. A compreensão de que a vida que nós vivemos agora é uma preparação para o encontro com Cristo, ok? E então, irmãos, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai agora começar a tratar do risco daquele segundo grupo. Ele já menciona aqui: e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, ok? Então, o apóstolo Paulo cogita a possibilidade, o que é marcado aqui pela expressão porventura, certo? Então, isso é uma possibilidade. Ele cogita a possibilidade de alguém naquela igreja discordar dele. Então, qual era a discordância? A discordância de que nós ainda não alcançamos a perfeição. Nós ainda estamos lutando para alcançá-la. Então, se alguém não concorda com isso, o apóstolo Paulo confia que Deus vos esclarecerá. Então, aqui o apóstolo Paulo está abrindo a possibilidade daquela igreja ter pessoas maduras e pessoas ainda não maduras. Pessoas que ainda trazem em sua compreensão certas compreensões pagãs, ok? E nós vamos perceber aqui que tipo de compreensão era essa. Então o apóstolo Paulo diz que se essa pessoa ainda não concorda com ele, Deus há de tornar isso mais claro para essa pessoa no futuro. E o versículo 16 nos mostra, irmãos, que ele está se referindo a crentes no versículo 15. Porque ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, note aqui, certo? Que no versículo 12, ele fala de algo que nós ainda não recebemos. E agora, ele fala de algo que já alcançamos. Então, o que ele está falando aqui? Lembre-se do versículo 8. O que nós já alcançamos? O sublime conhecimento de Cristo. Ou seja, nós já temos um relacionamento de fé com o Senhor Jesus Cristo. Nós já temos a justificação. Nós já temos a comunhão com Cristo. Nós já temos a promessa da segunda vinda. Isso é o que nós já temos. O que nós ainda não temos é a perfeição de tudo isso. Então, aqueles que discordam de Paulo, que essa perfeição é algo a ser buscada, precisam, certo, se firmar então nisso que eles já alcançaram. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que se somos todos crentes, há alguns que são maduros e por isso entendem a necessidade de buscar cada vez mais a maturidade, e aqueles que são imaturos, que ainda não entendem isso, mas que todos nós vivamos, e é essa a ideia da expressãozinha andemos aqui, de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está nos dando aqui o modelo da vida cristã correta. A vida cristã, o andar cristão, deve ser de acordo não com a lei, não com as tradições, nem com falsos ensinos. A vida cristã deve ser andada, praticada de acordo com Cristo, com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que quer você concorde com ele, quer não, certo? E nós não somos tolos de discordar de Paulo, mas naquela igreja havia tolos suficientes para discordar de Paulo. Então, quer você ainda concordasse com ele ou ainda não concordasse, todavia, a vida cristã deve ser vivida de acordo com aquilo que nós já alcançamos.
que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a justificação que vem pela fé. E então, versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo vai então agora tratar especificamente deste segundo grupo, ok? Então, o título aqui que você pode ver na sua tela é Evitando o Modelo Dualista da Vida Cristã. Por que eu coloquei Paulo evitando o modelo dualista da vida cristã a partir do versículo 12 e não a partir do 17, que é quando ele vai tratar diretamente sobre eles? Porque o versículo 12, irmãos, ele é a preparação para este trecho aqui. Do versículo 12 ao 16, o apóstolo Paulo discute um tema que era chave naqueles que eram dualistas. Qual é o tema? O tema da perfeição, o tema da maturidade. Então, se você analisar, por exemplo, o livro de 1 Coríntios, que foi onde o apóstolo Paulo mais discutiu com esse tipo de grupo, você vai notar que uma das ideias que marcavam aquele tipo de pessoa, aquele tipo de mestre, os dualistas, era que nós já havíamos alcançado toda a perfeição espiritual. Nós já havíamos alcançado toda a liberdade em Cristo, a liberdade da lei de Moisés. Nós já havíamos alcançado todas as bênçãos da era vindoura. Isso é o que é chamado de escatologia super realizada ou hiper realizada, que é a ideia de que não há mais nada a se cumprir a não ser a vinda de Cristo, porque tudo já foi cumprido, nós já entramos no estado eterno, nós já desfrutamos de todas as bênçãos, de todos os cumprimentos, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos as bênçãos do reino, nós estamos livres da lei, certo? E qual era a implicação disso, irmãos? Em primeiro lugar, a maior implicação disso era a diferenciação que havia entre aqueles que eram mais espirituais e aqueles menos espirituais. Outro problema que havia era aquela ideia de que aquilo que você faz por meio do seu corpo não tinha valor algum. Então, por isso você vai ver em 1 Coríntios as pessoas indo às prostitutas achando que não tinha problema nenhum de fazer aquilo, visto que nós já somos livres da lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo, ele vai combater esse povo, os dualistas, aqueles que achavam então que o que você faz por meio da carne não tem problema, que o importante é o espiritual. Então o que é que ele diz aqui? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como como alguém a ser imitado, certo? Obviamente que ele não está falando aqui para imitarmos tudo dele, porque ele mesmo diz que ainda não havia alcançado a perfeição. Então o apóstolo Paulo ainda cometia pecados. Mas quando ele fala em sedes meus imitadores e observai aos que andam segundo o modelo que tendes em nós, ele está estabelecendo aqui padrões, certo? O padrão ensinado por Paulo e o padrão daqueles que não ensinam ou não andam como o apóstolo Paulo. Então, ele já havia mencionado os judaizantes. Agora ele vai mencionar os dualistas. Versículo 18. Muitos andam entre nós, ou seja, muitos se dizem cristãos, muitos andam entre as igrejas, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então note que aquilo era algo que o apóstolo Paulo repetidamente alertava a eles. E vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja,
eles negam a cruz do Senhor Jesus Cristo. E por que eles negam a cruz do Senhor Jesus Cristo? Porque eles afirmam a perfeição moral. Eles afirmam que a salvação consiste em você ter um conhecimento gnóstico, certo? É você ter, então, ser tomado pelo Espírito e ser adquirido, então, de uma sabedoria, de uma perfeição moral tal que aquilo que você faz na carne não importa, certo? Isso é negar a cruz de Cristo. A cruz que diz que a salvação consiste em arrependimento e confissão de fé, certo? E a justificação do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, no versículo 19, diz: o destino deles é a perdição. Ele fala aqui 4 coisas, irmãos, a respeito destes falsos mestres. Ele diz, em primeiro lugar, a respeito do destino deles. E o destino deles é a perdição, é o banimento eterno da presença de Deus. Então, aqueles que negam a salvação da cruz têm o seu destino na perdição. O Deus deles é o ventre. E aqui, irmãos, os estudiosos discutem o que Paulo estava dizendo com o Deus deles é o ventre. Muitos acham que o apóstolo Paulo, quando fala de ventre, ele fala de emoções, certo? Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus deles são as emoções. Eu creio que o mais provável é que Paulo está falando aqui de glutonaria como representando os prazeres. Então Deus deles é os prazeres. Como se Paulo estivesse dizendo que a grande justificativa deles, toda essa teologia de perfeição moral, espiritual e liberdade da lei, era só pretexto para celebrar o Deus deles, que era os prazeres da sua carne. A glória deles está na sua infâmia. E aqui você se lembra bem de 1 Coríntios, certo? Quando o apóstolo Paulo fala de pessoas que estavam se gloriando na sabedoria humana. Então, a glória deles está na sua infâmia. Eles estavam se gloriando naquilo que eles deveriam se envergonhar, que é da sua própria sabedoria humana, do seu jeito de pensar humano. E eles só se preocupam com as coisas terrenas. Então veja a ênfase aqui no só, certo? Mostrando que o apóstolo Paulo acha que é importante sim preocupar-se com as coisas terrenas. Mas eles só se preocupam com as coisas terrenas. Toda a sua religiosidade é centrada na satisfação dos desejos terrenos, ok? E aqui, irmãos, abrindo um parênteses, nós temos uma palavra muito dura contra o neopentecostalismo brasileiro. Que palavra é essa? É quando você coloca ou celebra aquilo que é deste mundo. É quando você coloca como centro da sua religião a satisfação de seus desejos dessa terra, como a riqueza, como as posses, o conforto, o sucesso, a prosperidade, ok? Então o apóstolo Paulo diz que estes que propagam isso são destinados à perdição, são pessoas que só buscam os seus prazeres, que eles se gloriam naquilo que deveriam se envergonhar e que eles só se preocupam com as coisas deste mundo, ok? Então nós temos uma palavra duríssima aqui contra a teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade tão forte aqui no nosso país. Então, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo conclui com o pois, ou seja, uma explicação. Então, por que nós devemos evitar esse tipo de pessoa? Por que imitar o apóstolo Paulo? Por que seguir
buscar o conhecimento. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então isso para os romanos, irmãos, ou para os filipenses, era algo bem significante. Os filipenses, viviam em uma colônia, mas a verdadeira pátria deles estava em Roma, lá na Itália, certo? Ali eles eram só um anexo, eles eram só uma extensão, mas a verdadeira pátria deles era na Itália, eles eram cidadãos romanos. Então ele diz que a nossa pátria está no céu. Nós vivemos aqui, mas a nossa verdadeira pátria é o céu. Nós não devemos viver em busca do que é terreno, mas viver em busca do que é celestial, de onde nós também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 então mostra que a perfeição moral ainda não chegou e que o Senhor Jesus Cristo virá para transformar este corpo para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o seu poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então o apóstolo Paulo encerra aqui o seu argumento, irmãos, dizendo o seguinte: nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós devemos buscar essa perfeição. Então não sigam aqueles que dizem que a perfeição já chegou e que você pode fazer o que você quiser. Eles têm outro Deus, eles são inimigos da cruz. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus Cristo virá. E ele virá para nos levar para o nosso verdadeiro país. E é quando ele virá que ele nos dará a perfeição do nosso corpo, o perfeito conhecimento dele. Então vamos viver de olho na vinda do Senhor Jesus e não de olho nos prazeres desta vida. Então vamos parar a nossa aula aqui. Na próxima aula, então, mais uma vez a gente tenta sumarizar para que você entenda bem este argumento de Paulo do versículos 12 a 21. E então entraremos já no capítulo 4. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.